Você já percebeu como o mesmo texto bíblico pode ser usado para defender conclusões diferentes? É por isso que a própria Escritura Sagrada precisa interpretar a Escritura Sagrada. A Bíblia ensina que todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo recebe o Espírito Santo no momento da fé. Veja Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele afirma: tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Romanos capítulo 8, versículo 9 é ainda mais direto. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Essa compreensão é defendida por outros teólogos como Wayne Grudem, John Piper, Frank Ferreira e um muito famoso aqui no Brasil, Augustus Nicodemos. Eles afirmam que a presença do Espírito Santo é inseparável da conversão genuína. Por isso, precisamos ter cuidado ao separar conversão, selo e batismo no Espírito como se fossem experiências obrigatoriamente distintas para os cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Grudem explica que esse batismo é o ato inicial pelo qual o Espírito nos une a Cristo e ao seu corpo. Não uma experiência posterior, reservada para alguns ou para quem buscar mais de forma meritória. Quando olhamos para Atos capítulo 8, preste atenção. É fundamental considerar o contexto. O livro de Atos descreve um período de transição na história da igreja. Ali, Deus age soberanamente entre os samaritanos, que era um povo historicamente separado dos judeus. E a manifestação do Espírito teve que ocorrer na presença dos apóstolos de naturalidade judaica, os judeus, para deixar claro que judeus e samaritanos agora fazem parte de um só povo de Deus. Essa leitura, assim como eu defendo, também é defendida por outros estudiosos como Alistair McGrath, N.T. Wright, que destacam o papel de Atos na formação da identidade e da unidade da igreja primitiva. Esse texto de Atos capítulo 8 não afirma que aquelas pessoas eram crentes incompletos ou salvas sem o Espírito Santo. Esse texto descreve um evento específico da história da redenção e não estabelece um modelo normativo para todos os cristãos em todas as épocas. Tente compreender o que eu estou passando para você. Aqui está um ponto importante que costuma gerar confusão. A Bíblia realmente nos chama a viver cheios do Espírito Santo. Veja a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Fala da plenitude. Fala dessa vida como algo contínuo, ligado à vida diária de obediência, santificação e submissão a Cristo. John Piper e Augusto Nicodemos explicam que essa plenitude não significa receber mais do Espírito, mas significa viver de forma cada vez mais submissa à sua direção e ao senhorio de Cristo. Portanto, a Escritura não ensina que alguém nasce de novo sem o Espírito e depois o recebe em um segundo estágio. Ela ensina que todo aquele que pertence a Cristo recebe o Espírito na conversão.
E a partir disso é chamado a crescer, a amadurecer e andar segundo o Espírito. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é clara. Quem pertence verdadeiramente a Cristo tem o Espírito. A pergunta final não é se temos o Espírito, mas se realmente estamos vivendo sob a direção dele. Se esse tema te ajudou a refletir, vale a pena continuar estudando a palavra com atenção e deixar que a palavra molde a nossa fé.